A gente continua nesse assunto das eleições e os debates são fundamentais para o eleitor conhecer as propostas do candidato. Isso é meio óbvio, claro, mas com a temperatura política alta aqui em São Paulo, os concorrentes com melhor colocação nas pesquisas estão revendo a estratégia de participar dos confrontos diretos. E sobre esse assunto, o nosso entrevistado agora é o professor de Comunicação e Política da SPM, Juliano Salvarani. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bem-vindo. Olá, Nelson, tudo bem? Boa noite, agradeço o convite, agradeço a toda a Jovem Pan e todos os espectadores aqui presentes. Ô professor, claro que as campanhas têm estratégias, né? Mas a gente vê a temperatura mais alta dessa eleição. Eu conversava agora com o Nelson Kobayashi também, com a Dora, sobre o que a gente vem acompanhando nesse início de campanha. Eu pergunto para o senhor o seguinte: o senhor acha que a estratégia para não haver um confronto direto com um determinado candidato é melhor não participar do debate ou ir para o debate e enfrentar a discussão? Tiago, vamos lá, pedir desculpas aí, vamos ir para o foco aqui do nosso debate, né? A primeira coisa é que não ir ao debate, ele pode ocorre desde o início da nossa democracia, da nossa recente democracia, e pode ocorrer por diversos motivos. Desde a falta de agenda do próprio candidato, até o candidato entender que o veículo de comunicação ou a relevância do debate nesse momento não é o ideal para a campanha, como também até por um cálculo político mais avançado. Não vale a pena entrar em determinados conflitos nessa ou determinada altura do campeonato. Agora, Tiago, a gente vive num outro tipo de cenário. E eu acho que esse é o debate aqui que a gente tem que pôr à tona, pôr à baila dentro aqui da Jovem Pan. O que tem acontecido com o debate no Brasil? Será que o formato do debate, que remete aos gregos, que passa pela transformação do broadcast na televisão, é o grande momento da democracia, sobretudo aqui no Brasil, que temos uma tradição incrível no debate? Será que o debate está sendo subvertido para outros fins, para outros interesses? Quais são os limites que a gente tem aqui dentro da democracia e que o debate permeia todas essas discussões? Eu acho que esse deve ser a pauta da nossa discussão aqui, Tiago. Professor, falando sobre a internet, a Dora até levantou uma questão interessante, que a internet, claro, não é um veículo, vamos dizer assim, novo, mas essa interferência na eleição a gente vem observando com o passar dos anos, né? Cada vez mais há uma interferência. Mas é possível, quando se analisa o debate eleitoral na televisão, até a propaganda política obrigatória na TV, no rádio, obviamente, né? Nos veículos de comunicação e a internet, ainda é muito cedo dizer qual pode ser uma interferência muito maior da internet, ou isso já está comprovado que a internet hoje talvez tenha mais força do que os veículos tradicionais de comunicação? Eu acho que isso é imensurável, Tiago. Não dá para a gente entender qual é o peso da internet, qual é o peso do boca a boca, da urna, da televisão. Eu acho que cada campanha tem a sua especificidade. O que a gente pode determinar, Tiago, com mais clareza, é que a internet ela pressupõe de um princípio muito interessante, que é a da ubiquidade. A internet está em qualquer lugar, em qualquer momento, de todos os formatos dentro da nossa tela, dentro do nosso celular. Diferentemente da televisão, diferentemente do boca a boca, diferentemente do jornalzinho. Tá? Então, isso faz com que o próprio formato do debate, como a gente tenha se acostumado pelos esses últimos 30 anos, tenha se subvertido. Agora, entender se a internet dá voto, se a internet não dá voto, eu acho que a gente foge um pouco do tema da discussão aqui. Vamos pegar o exemplo do debate aqui em São Paulo, do que está se tornando, né, essa subversão dentro desse formato democrático, né? O objetivo de muitos desses candidatos, eu acho que a gente pode citar principalmente o Pablo Marçal, não é se eleger, é disputar de fato a economia da atenção e de fato subverter o palco da política eleitoral para, a partir da plataforma algorítmica, transferir a atenção que se tem para a democracia, ou para a escolha dos representantes, dentro de uma plataforma econômica muito clara para o Pablo Marçal e por ali onde ele adquiriu a própria fama. Então, Tiago, a gente
Claro, a gente pode analisar o neopopulismo, né? A gente tem uma literatura extensa dentro da ciência política a esse respeito, ou também a submersão desses trolls, né? Eu acho que em 2020 a gente viveu isso muito claramente com o Jair Bolsonaro. Para onde que a democracia está indo? Como que o TSE vai, de fato, regular aquilo que é permitido ou não dentro desses formatos amplamente divulgados, inclusive autorizados pelo próprio Poder Judiciário? Eu acho que esse tem sido o limite, tem sido novamente testado pelos debates que têm ocorrido ali nesses últimos 15 dias, e eu acho que a gente vai ver cenas dos próximos capítulos aqui nas próximas 2 ou 3 semanas. Esse debate está só começando, né, professor? Conversamos, então, com o professor Juliano Salvarani, da ESPM, de Comunicação e Política. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza, professor. Até a próxima. Obrigado, Thiago, e obrigado à Jovem Pan pelo convite. Estou sempre à disposição. Obrigado. Bom, queria chamar a Dora Kramer e o Nelson Kobayashi, porque tem uma informação que surgiu nessa terça-feira sobre os debates, que é a seguinte: o subprocurador-geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, pediu que a Corte determine à Justiça Eleitoral a regulamentação dos debates entre candidatos às prefeituras. Ele pede regras mais claras, como a participação dos melhores colocados. Antes de chamar, Dora, para a questão política, eu vou chamar o Kobayashi para uma questão um pouco mais técnica. Por que ele estaria pedindo isso num momento como esse? Isso valeria para a eleição desse ano ou não? O que pode mudar? O que pode ser alterado em cima da hora, Kobayashi? Olha, Thiago, primeiro é importante deixar claro que essa deveria ser uma preocupação muito mais política dos envolvidos, dos candidatos, do que propriamente de um representante do Ministério Público perante o Tribunal de Contas da União, né? Em um segundo momento, se isso for levado adiante, não sei se isso valeria para essa eleição pelos princípios que regem as regras eleitorais, em especial a regra da anualidade. Qualquer regra para essa eleição já em curso não pode ser tomada ou mudada agora. Se mudar a regra dos debates ou se estipular uma regra para os debates, deve valer para as próximas eleições. E não sei se no âmbito de uma provocação do Tribunal de Contas da União. Aqui, acho que é o principal foco do meu comentário a respeito dessa iniciativa, que é qual é a legitimidade do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União para se inferir nas regras de debates que são promovidos geralmente por entes da iniciativa privada, estou falando de grupos econômicos, de comunicação e que envolvem interesses políticos dos candidatos. O Tribunal de Contas da União deveria cuidar dos assuntos de interesse do patrimônio público da União e não das regras de debate de televisão, de rádio para campanhas eleitorais, principalmente se a gente já estiver em uma campanha em curso. Dora, falando então da campanha diferenciada, você já viu em algum momento se discutir tanto o peso do debate sobre regras, sobre o candidato A que vai, o B que não vai? Não, na verdade, o que a gente estava nos últimos tempos discutindo sobre o debate era que estavam ficando muito chatos, né? Mas para ter um movimento também não precisa ser desta maneira. A desqualificação, acho que o professor que nos deu a entrevista falou em subversão dos debates, subversão do que seja democracia política. Achei perfeito, porque é isso mesmo. E concordo com você, também achei estranho o que o Tribunal de Contas está fazendo nessa história. Mas como eu não tenho compromisso com o estrito rigor da lei, eu vou dizer o seguinte: acho super interessante, porque alguém tem que gritar, tem que dizer, olha só, se não o Tribunal de Contas, realmente não seria o caminho, mas a Justiça Eleitoral, os organizadores, a sociedade, as campanhas, alguém vai ter que dar um jeito, senão os debates vão acabar, a gente vai acabar chegando à conclusão, por falta de gente para participar, que os debates não devem ser realizados, e eles são importantes, né? São importantes mesmo. Então, alguma maneira, alguma organização, então, quando o menino lá conselheiro, né, do Tribunal de Contas fala, né, põe ali um assunto na roda, porque precisa, ou a Justiça Eleitoral, acho que a Justiça Eleitoral talvez a questão da regra tenha esse problema da anualidade, mas os próprios organizadores e as próprias campanhas poderiam fazer uma discussão séria, não uma discussão excludente, uma discussão pautada, sabe? Que na divergência política deste ou daquele, mas na finalidade real
do debate, que é dar informação ao eleitorado para que ele possa escolher, examinar as qualidades. E isso, desta maneira, nesses 3 debates que a gente viu, não está acontecendo.